Olá, amigos do site Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive. Estamos iniciando mais um podcast NA. Nesta oportunidade, o nosso convidado é Sérgio Catalano. Ele é gerente do portfólio de inseticidas da FMC. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast NA. Eu que agradeço, Frederico. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando sobre tecnologia, novas tecnologias e novos lançamentos da nossa empresa. Legal, a FMC participando aqui do podcast NA, trazendo mais uma novidade para o mercado de defensivos agrícolas para a agricultura brasileira, que é o lançamento de um novo inseticida. É o Prêmio Star, mas ele não é novo, porque ele é uma evolução de um inseticida já consolidado do mercado da FMC. É isso, Sérgio? Exatamente. A gente tem o prêmio como uma ferramenta bastante consolidada, mas a gente, na linha de sempre evoluir, traz agora o Prêmio Star, que é uma grande evolução, não só em aspectos que o prêmio já cobria, mas também agrega uma série de outras pragas para controle e uma série de outras culturas. Bom, a FMC lançando então um novo produto para o mercado de defensivos agrícolas, Prêmio Star, o inseticida. E eu queria que você dissesse para nós, vamos trazer mais conhecimento a respeito desse lançamento. O que o Prêmio Star traz de benefício no manejo das lavouras em relação ao combate às pragas e qual é essa característica da molécula que faz ele se tornar tão eficiente? Eu acho que o primeiro ponto importante é dizer que o Prêmio Star tem registro para 58 culturas, né? Então, isso faz com que o agricultor tenha uma grande liberdade, né, de usar o produto nas diferentes culturas. Dentro dessas 58 culturas, o produto também controla 50 alvos, né? Ou seja, 50 pragas em mais de 50 culturas que são cobertas por esse produto. O Prêmio Star é um produto que tem dois modos de ação, dois ingredientes ativos de alta potência inseticida que foram combinados numa proporção, eu diria, ideal, né? Esse produto aí foi muito pensado e desenvolvido para obter um efeito que fosse mais do que o 1 mais 1. Né? Então, a gente tem, em inúmeras pragas, a gente vê que ele tem um efeito sinérgico que traz um controle muito superior ao que seria a mistura desses dois produtos conhecidos. Muito bem. E qual é a forma de ataque, né, do prêmio Star em relação às pragas? E quais são as principais pragas que vocês têm como alvo nesse combate? A gente tem controle de pelo menos duas das principais pragas de cada uma dessas culturas que a gente viu. Né? E a gente tem isso em culturas muito diferentes. Por exemplo, cana-de-açúcar e soja, café e milho, algodão e arroz. Então, assim, a gente conseguiu uma otimização de formulação e de proporção para dar essa característica de realmente ser um produto único e muito diferenciado do que está hoje no mercado, porque ele traz esse controle assim, nos mesmos níveis dos padrões, até para pragas muito diferentes, né? Então, lagartas e percevejos, por exemplo. Pragas muito diferentes, com hábitos diferentes, que requerem métodos de controle diferentes. E a gente consegue ter essa performance com esse produto. Então, assim, pensando nas culturas, por exemplo, se a gente for falar de soja, ele controla lagartas e percevejos, as duas principais pragas dessa cultura, numa mesma aplicação. A mesma coisa vale para o milho. Então, percevejos, lagartas e a gente também inclui a cigarrinha. Então, as três principais pragas controladas na mesma aplicação. Se a gente for para o algodão, bicudo e lagartas. Se a gente for para a cana, esfenóforos e broca. Então, assim, a gente tem um espectro de controle muito grande que foi conseguido justamente pela otimização dessas duas moléculas na proporção correta e na formulação que foi desenvolvida pelos nossos especialistas. Eu vou dar uma apertada aqui então no Sérgio. Quais são essas moléculas, Sérgio? Fala aqui para nós, para que o agricultor possa ter mais conhecimento. Então, o produto ele foi construído a partir do clorantroniprole, que é o nosso Rynaxypyr, e a bifentrina. Então, como eu te disse, duas moléculas sabidamente muito potentes, mas que a gente
estudou para conseguir transformá-las em alguma coisa que é mais do que o 1+1, né? Então, a gente vê que na grande maioria das pragas, o efeito que ele tem é mais do que 1+1, né? É alguma coisa que a sinergia entre as moléculas, da forma com que elas foram colocadas, traz um efeito ainda maior do que se fosse uma mistura de tanque, por exemplo. E qual é... Bom, e a minha primeira pergunta, que eu acho que a gente quer saber, como é que o produto ele atua nas pragas? É verdade. Então, a gente tem um duplo modo de ação aí, né? E ambas as moléculas, elas atuam tanto por ingestão quanto por contato, né? Então, o produto, quando ele se deposita na camada da folha, a praga que caminhar sobre aquela superfície, ela vai ser contaminada, e a praga que ingerir também vai ser contaminada. Então, muitas vezes vão acontecer as duas coisas, né? Ela vai caminhar e vai se alimentar, então ela vai ser controlada rapidamente. O fato do produto ser sistêmico também faz com que, primeiro, novas estruturas sejam protegidas, então o produto vai entrar em contato com a planta, vai migrar para novas estruturas, e também vai trazer uma característica importante, que ele vai estar dentro da planta, né? Então, se você tiver uma chuva, se você tiver um tempo maior para que essa infestação ocorra, o produto está dentro da planta e funcionando. Muito bem. Agora, dentro do combate ou da defesa da agricultura, né, como é que os inseticidas hoje têm papel aí nesse contexto do manejo? Hoje ele é o fator preponderante na produção agrícola? Certamente preponderante, né? Então, o que vem acontecendo é que a gente tem variedades híbridos cada vez mais produtivos, né? Então, você está elevando cada vez mais o teto, e, de certa forma, você precisa cuidar mais de doenças, de pragas e de plantas daninhas, né? Nematóides também. Então, conforme você eleva o teto produtivo, qualquer perda, então, eu não posso mais perder 10%, né? De uma cultura que vai produzir muito mais, para não falar uma cultura específica, né? Vai produzir muito mais do que produzia há 5 anos atrás. Assim, a gente está em constante evolução. E o que a gente tem visto é que cada vez mais se tem informação de que a praga ela não pode começar, porque se ela entra, se instala na área, é muito mais difícil da gente controlar. Então, eu não estou preconizando aqui que a gente deve fazer aplicações preventivas para inseto, né? Inseto é uma coisa que segue o manejo integrado de pragas. A gente tem que constatar que a praga está lá para fazer a aplicação. O que a gente não pode mais fazer é deixar para a próxima aplicação, né? Porque daí aquela primeira geração já se instalou, já tem a segunda, já tem a terceira geração, então você tem uma situação muito mais difícil de controlar se fosse feita do que se fosse feita no momento correto. Eu já trabalho nessa área de defensivos agrícolas há alguns anos e me lembro muito bem que uma forma muito eficiente de se fazer essa contagem de pragas era a batida de pano. Ainda essa é uma prática que o agricultor utiliza e é preconizada pelas empresas? Essa é a forma correta de se determinar se é o momento para aplicação ou não, né? A gente insiste que seja feita essa prática, né? Então, em algumas culturas ela é mais recorrente, né? O caso do algodão, por exemplo, o pessoal eles dizem que costuma dar bom dia e boa noite para o algodão, né? Sim, porque faz a batida de manhã e à tarde. E os próprios... as pessoas que vão fazer esse levantamento têm um conhecimento muito grande até de postura, olhar uma postura e falar, isso aqui é de uma lagarta, de um percevejo, né? Então, isso é muito difundido e a gente suporta que os agricultores estejam atentos à sua lavoura, batendo pano para determinar realmente qual é o nível daquela infestação, porque muitas vezes a gente sabe que o nível ele já passou do nível de controle, mas ainda ele não foi constatado, né? E aí, na hora que o agricultor vai entrar para controlar, já está tarde,
né? E quanto mais tarde, mais difícil para Vamos fazer. eleger aqui 3 culturas importantes: soja, milho e cana ou café. Você vai escolher, Sérgio. Diga para mim quais são os momentos que o produtor deve ficar mais atento em relação ao surgimento de pragas, para que aí sim ele recorra aí ao Prêmio Star para fazer o combate a esses insetos. Tá certo. Então, começando pela soja, que é a maior cultura em área, né? O que a gente tem visto? Não só a gente tem visto no campo, como os próprios dados de pesquisa mostram que o agricultor ele está mais atento a esse controle de percevejos e de lagartas. Por que eu digo isso? Quando a gente olha para essa pesquisa de mercado, a gente vê que cada vez mais as aplicações elas estão ocorrendo já no final do período vegetativo, né? Normalmente, o que a gente pensaria? Bom, o período crítico é o início do período reprodutivo. Esse é o período onde começam a surgir percevejos e lagartas. Quando a gente olha regiões como Mato Grosso, por exemplo, esse controle está começando já no final do período vegetativo. Por quê? Porque as pragas também estão mudando seu hábito, né? Então, elas estão chegando mais cedo na lavoura. E o percevejo que a gente antigamente dizia, ele não causa dano enquanto não tiver vagem, né? Mas a gente já tem muitos relatos de percevejo se alimentando em flores, por exemplo. Então, ele se alimenta na inserção da flor, ele aborta aquela flor, e o pior, ele está se reproduzindo. Então, por mais que você fale, bom, ele está causando dano, sim, né? Já no início do florescimento, e ele está se reproduzindo. Então, se a gente deixar para monitorar esse percevejo só nas vagens, a gente já vai ter a segunda, a terceira, a quarta geração presentes na área. Então, por isso que o agricultor está se atentando cada vez mais a monitorar, inclusive antes do período reprodutivo, que seria o mais crítico, né? Então, vamos dizer ali, a partir de V5, a gente já está vendo que as coisas estão começando a acontecer. E se controlar ali, você não vai ter um pico de insetos lá para frente. Então, a questão é realmente estar muito atento desde o final ali do período vegetativo, monitorando para não correr o risco de explodir a população lá na frente. No milho, a gente tem uma praga, não vou dizer que é nova, mas que Que é a está tirando o cigarrinha. sono. Famosa cigarrinha ela do fa- milho que está trazendo uma dor de cabeça terrível, né? Exatamente. Então, ali a gente está vendo que o produtor ele está monitorando a partir de V1, V2, ele já está de olho nessa praga. O percevejo também é um grande problema nesse mesmo momento. E as lagartas, o que a gente viu ultimamente é que a biotecnologia teve um papel muito importante para controlar essas lagartas na fase inicial do milho. Só que, por outro lado, a gente está vendo alguns escapes também, né? Então, o que vai ser importante? Monitorar sempre ali entre o V1 e V4, são momentos que são críticos, né? E por conta da cigarrinha, a gente vai acabar estendendo isso aí até V6, V8, para poder controlar. Mas, assim, pensando em lagartas, percevejo e cigarrinha, a gente vai ir até V6, é o principal, vamos dizer, o principal momento que ele vai estar atento para controlar as 3 pragas. Sim. Né, Quantas aplicações ele vai ter que realizar num período de manejo? É difícil a gente dizer porque vai depender Das da condições. presença da praga, né? Tá. Nessa safrinha, por exemplo, a gente teve em regiões que a pressão estava bastante baixa por conta do excesso de chuvas e tudo mais, né? Áreas de cigarrinha, a gente já viu aí até 8 aplicações ou até mais, né? Obviamente isso não é o ideal, não é para ser assim. Existem outras medidas que precisam ser tomadas, né? Controle de tiguera então, não é só o manejo de inseticidas, mas, com certeza, até V6 aí, ele deve passar com entre
3 a 4 aplicações, com certeza. Vamos lá, para cana e café, quais são as suas orientações? Para cana, a situação é um pouco diferente, não dá para bater pano em cana. Né? Sim, por enquanto não, né? E tanto os fenóforos como a broca são pragas que ocorrem durante todo o ano. Então, ali vai depender muito do manejo da usina em função de cortar e quando que ela vai conseguir fazer aquela aplicação. É um produto que é feito para aplicação em solo ou em jato na base da planta. Pode ser tanto no corte de soqueira como na base da planta. Então, vai depender muito do momento em que a cana for cortada, né, e que a usina puder fazer essa aplicação, porque ela vai tratar os fenóforos ali como contato, e o produto também vai ser absorvido e vai agir dentro da planta por algum tempo, tanto para os fenóforos quanto para a broca. Bom, a gente sabe que o clima interfere dinamicamente, né, no manejo. Em momentos que você tem mais umidade ou que tem mais seca, isso proporciona menos ou mais pragas. Como é que vocês da FMC estão observando essa interferência do clima na produção agrícola e de que forma que vocês estão trabalhando na pesquisa para que os produtos sejam mais flexíveis no sentido de poder atuar de forma eficiente? Eu diria que uma das primeiras coisas que a gente sempre pensa é no clima, mas também na situação onde está chovendo bastante, né? A gente tem, principalmente na safra de verão, ocorrência de chuvas com frequência. E um produto que seja absorvido ou que fique mais retido na camada superficial da folha, te dão mais flexibilidade caso ocorra uma chuva logo depois, né? Então, essa é uma parte, vamos dizer, importante para o agricultor, é saber que o produto que ele aplicou ele vai funcionar da mesma maneira, mesmo que caia uma chuva lá de 30 milímetros 2 horas depois. Então, esse é um ponto importante. E a gente sabe também que o clima afeta na própria dinâmica das pragas, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve um ano chuvoso em muitas regiões do Brasil, onde a pressão de pragas ela foi menor, né? Então, isso, de certa forma, até ajudou o agricultor a fazer esse controle. Só que o que acontece muitas vezes é que você tem um período seco, onde você tem um grande desenvolvimento das pragas, né? As pragas, em condições mais secas, normalmente elas tendem a causar mais problema, só que muitas vezes esse período seco ele é seguido de um período chuvoso. Né? Então, na hora que você mais precisa aplicar o produto, você não consegue entrar. Então, por isso que produtos sistêmicos têm essa vantagem. Você já coloca ele dentro da planta, enquanto a umidade for baixa, ele não vai ter uma grande ação, mas imediatamente com água ele começa a agir e vai fazer o controle dessas pragas. Muito bem, então eu vou aqui utilizar também a sabedoria aqui do Sérgio Catalano em relação ao marketing do produto. Vamos ver se ele vende bem o Prêmio Star aqui. Sérgio, me diz aí quais são os outros benefícios que podem trazer para o cultivo a utilização do Prêmio Star no combate às pragas. Um dos grandes pontos que a gente vem trabalhando aí é o controle de múltiplas pragas. Então, a gente tem lá pelo menos 2 dos principais alvos de cada uma das culturas. Então, uma coisa que é inédita é controlar num nível altíssimo, por exemplo, lagartas e percevejos. Se a gente for para o milho, a gente também controla cigarrinha, né? Então, um dos grandes apelos do produto, e a gente tem visto isso nas próprias pesquisas, cada vez mais os agricultores estão precisando misturar 2 produtos para conseguir controlar 2 pragas muito diferentes. Se a gente ficar nesse exemplo do percevejo da lagarta, são pragas muito diferentes, né? Então requerem uma mistura de 2 produtos especialistas, um para cada praga. E o Prêmio Star ele faz isso de uma forma única. Então controla num nível altíssimo,
essas duas pragas. Então, obviamente, isso vai dar proteção de produtividade, né? Produtividades cada vez mais altas. A gente não pode aceitar perdas que a gente, eu diria, até aceitava no passado, Sim, mas hoje em dia não. hoje em dia Cada saca é uma saca, né? cada saca é uma saca, né? E 10% de 80 sacas É muito grande. é muito mais do que os 10% das 40, Sim, é o 50 lucro do sacas. produtor muitas vezes. Exatamente. Então, é uma mistura única de dois produtos conhecidos que se mostrou com uma altíssima potência. É um produto que tem residual, então ele é sistêmico, ele protege as novas brotações, flores, todas as novas estruturas da planta. Por isso, por estar dentro da planta, ele proporciona esse residual. E ele vai de encontro ao que o próprio agricultor está fazendo, né? Então, ele está, de certa forma, entrando mais cedo para combater, né? Só que ele tem populações mistas, ele tem lagartas, ele tem percevejo, ele tem mosca branca. Então, como a gente tem 50 alvos dentro dessa bula, em 58 culturas, é um produto que ele é um coringa para ser usado em muitas situações onde a gente tem essa infestação. A mim me convenceu bastante, principalmente, né, Sérgio, quando você fala que é uma mistura de duas moléculas para se atingir alvos tão diferentes, a gente observa a diminuição no custo de produção. Ao invés de fazer duas aplicações, o produtor está fazendo uma só. Esse já é um grande argumento para que o produtor observe, né, o Premistar como uma forma dinâmica aí de combate, porque ele está fazendo uma aplicação para atingir dois alvos. E isso vai trazer, então, uma redução nos custos de produção também, imagino. Exatamente. Então, quando a gente olha algumas misturas que a gente está substituindo, a gente tem um ganho significativo, um benefício significativo em termos de custo, não só de uma aplicação, mas também de dois produtos que se tornam um produto e que tem uma performance. Bom, Sérgio, a gente sabe também que o momento da aplicação dos defensivos nas lavouras é sempre um momento muito importante. As máquinas agrícolas trazem essas oportunidades também hoje com as suas tecnologias desse produto ser melhor aplicado. Como é que é essa mistura aí do prêmio no tanque de pulverização? Como é que vocês estão observando também as máquinas agrícolas operando junto com as empresas defensivas para ter uma melhor performance no combate? O Premistar é um produto, uma formulação bastante fácil, né? Uma formulação SC em base água. Então, em termos de solubilidade, compatibilidade até com outros produtos, eventualmente, que vão nesse tanque, ele é um produto extremamente fácil de ser misturado caso haja algum outro alvo adicional, né? O que a gente tem percebido muitas vezes é o uso de fungicidas também, né? Então, eu vou entrar para fazer uma aplicação. Eu tenho insetos, eu tenho doenças, né? Então, ele tem, assim, a gente testou a compatibilidade com os principais fungicidas, não só os nossos, mas também os do mercado. Com biológicos, ele também tem um perfil muito, muito adequado para misturar com fungicidas, com biológicos, adjuvantes, se preciso. Então, a gente não viu nenhum impeditivo que ele trouxesse para uma eventual mistura para um outro alvo, né? Porque, na verdade, o que a gente está substituindo, de certa forma, é a mistura de dois inseticidas. Mas muitas vezes o agricultor ainda vai precisar colocar um fungicida no tanque e ele é um produto extremamente fácil e que não tivemos nenhum problema de incompatibilidade com tudo que a gente testou, que foi bastante coisa. Legal. Ô Sérgio, você falou de biológicos, né? E esse é um assunto sensível hoje na agricultura, porque tratamos também do tema da sustentabilidade do agronegócio. E a gente percebe que o agricultor está muito focado nisso hoje, porque ele quer não só reduzir custo de produção, mas também ele quer trazer um novo cenário para a atividade, né? A gente percebe que os produtos biológicos hoje fazem parte do manejo de muitas áreas de produção, de grandes áreas, né, do pequeno e médio agricultor. Como é que a FMC está observando o surgimento dos biológicos e de que forma vocês podem trabalhar
em compartilhamento de moléculas junto com o biológico para que o produtor possa utilizar tanto o defensivo agrícola quanto o biológico na sua lavoura. A FMC não só trabalha com biológicos, como foi uma das pioneiras no mercado de biológicos no Brasil, né? Então a gente tem produtos que estão posicionados hoje para tratamento de sementes e suco, são nematicidas, que foram os primeiros produtos do mercado brasileiro. E esse desenvolvimento de biológicos, ele continua. A gente tem trabalhado com novos produtos que estão em desenvolvimento. A gente está lançando 2 produtos esse ano, 2 produtos biológicos nesse ano. Então, a gente também enxerga que é uma tendência, a associação de químicos e biológicos para ter um manejo melhor, né? Então, a gente vê que eles se ajudam mutuamente, né? O químico tem um papel ali, o biológico tem um outro papel, mas em associação a gente também consegue um controle melhor. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz quando vai lançar tanto um químico quanto um biológico é ver se eles têm compatibilidade, né? Então, é ver se não tem nenhum antagonismo quando a gente usa esses 2 produtos em conjunto, né? Então, no caso do Prêmio Star, a gente testou isso com os principais biológicos aí do mercado, também não identificou nenhum problema. E para os nossos biológicos a gente faz a mesma coisa. Então, bom, se eu misturar isso aqui com um produto que é o padrão lá naquela aplicação, como que ele funciona, e também isso é quase que um pré-requisito para que a gente possa colocar alguma coisa no mercado. Importante, né? As empresas de ambos os segmentos trabalhando juntos na forma de trazer uma comunicação também, né, para o mercado importante, né, de que a agricultura está evoluindo talvez para um modelo de manejo que traga uma mensagem, né, tanto para o agricultor quanto para o cliente final, né, para o consumidor, de que está se consumindo um produto que houve uma pesquisa, houve um trabalho e que no final das contas vai trazer para ele uma segurança maior também no consumo. Não é isso, né, Sérgio? Exatamente. Eu queria poder dar todos os detalhes das coisas que a gente está trabalhando aí para o futuro, mas tem muita coisa promissora sendo trabalhada nesse momento. A gente nem sempre pode falar tudo, né? Tem um certo tempo aí para maturação, né? Para as coisas de fato acontecerem. Mas o que eu posso dizer é que tem coisas muito interessantes no forno aí para sair nos próximos anos, em termos de biológicos, vindo da FMC. Muito bem, eu vejo que é um entusiasmo seu, né, Sérgio? E você é da área, né, de defensivos, um pesquisador. E eu queria que você contasse também, conta um pouquinho da sua história, como é que você se encantou por essa área da agricultura, como é que é o teu histórico aí, como é que você vê a participação da pesquisa trazendo maior produtividade para a agricultura brasileira? Como é que você está olhando esse cenário e a tua vida nesse mercado, Sérgio? Legal, Fred. Olha, eu já passei dos 25 anos de formado, então eu não vou poder contar a minha história inteira aqui, que senão a gente vai passar a tarde aqui. Toda aqui. Mas eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Exalc e comecei a minha vida profissional numa fazenda. Então, eu não só posso dizer que eu já calcei as botinas do produtor. Bateu muito pano, né, Sérgio? Já bati muito pano. Né, as coisas mudaram muito, né? Na minha época era tudo bastante diferente. Graças a Deus as coisas evoluíram e a gente vê a tecnologia chegando, e hoje eu acho que as pessoas que estão na cidade não imaginam o esforço, né, e o impacto, né, que as empresas produzem. Né? Isso, que tem de tecnologia numa semente, num produto químico, nas máquinas. Então, assim, na cadeia inteira, a gente tem uma evolução que é fantástica e que é apaixonante, né? Então, a minha história com os defensivos agrícolas começa até na pesquisa de mercado, mas eu me apaixonei por esse setor justamente por entender o quanto que a indústria consegue agregar na vida ou na produtividade
das lavouras, né? Às vezes a gente faz o exercício inverso. Se não houvesse defensivo agrícola, o que seria da nossa produtividade? Realmente a contribuição da indústria é gigantesca, né? E o que move a gente é sempre achar alguma coisa melhor, né? Então, hoje eu trabalho com manejo de insetos, mas numa empresa de pesquisa e desenvolvimento, a gente acorda todo dia pensando como que eu vou fazer alguma coisa melhor do que aquela que eu entreguei, né? Então, por exemplo, a gente está lançando o Prêmio Star e, ao mesmo tempo, a gente já está trabalhando em outras tecnologias que, para serem viáveis, elas precisam ser melhores, né? Tanto em eficiência, quanto em a questão toxicológica, ambiental e a questão econômica, né? Então, a régua ela vai subindo cada vez mais, e a gente tem que se virar para passar aquela régua. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, que a gente está aí sempre buscando alguma coisa que seja melhor para o produtor, mas que também tem alguns critérios que a gente tem que observar, né? observar. A entomologia é um setor apaixonante. Eu, na minha vida de jornalista aqui ligado à comunicação do agro, sempre tive muito próximo disso. Você falou do manejo integrado de pragas, eu me lembro de um pesquisador da Unesp, o Santin Gravena, que já fazia essa preconização, né, da gente perceber que havia um limite para você fazer aplicações, justamente para entender a possibilidade de que pragas predadoras poderiam combater as pragas alvo em algumas lavouras, né? Nos citros isso aconteceu muito, mas depois surgiram outros problemas e é sempre muito sensível para o agricultor. Faço ou não faço, né? E é aquilo que você falou, às vezes é melhor você fazer para ter uma safra que seja razoável, no mínimo, lá para fazer pagar as contas, do que deixar que aquilo possa ser, vamos dizer assim, feito de forma natural, né? Isso a gente sabe que é muito difícil, porque nós estamos numa agricultura tropical, né, Sérgio? E esse é um assunto, quer dizer, os desafios da agricultura brasileira vêm muito desse clima que nós temos, né? Então, às vezes, aí é que a pesquisa é muito mais eficiente, né? Se a gente for falar do clima temperado lá do norte, parece que as coisas são muito mais fáceis, né, de ser resolvidas, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? No clima tropical as coisas acontecem de forma muito mais dinâmica, não é isso? A gente não tem um inverno rigoroso que elimine as pragas, né? Elimine, né, ou que dê uma quebra significativa de ciclo, né? Pelo contrário, o clima nos propicia ter várias a proliferação, né, delas. Então a gente tem aí, se a gente pegar as pontes verdes, né? As pontes verdes, até em áreas que não tem irrigação, a gente tem agricultura na maior parte do ano, né? E aí você tem algumas ilhas de irrigação que fazem com que a gente tenha agricultura durante todo o ano, né? Então, isso faz com que as pragas também evoluam. Tem um ambiente perfeito para elas, né? Tem um ambiente perfeito, e você falou do clima temperado, eu estou pensando aqui porque a gente recebeu a visita de das pessoas da FMC Global, que moram na Europa, e eles comentaram, aqui, cada ano que eu venho, é um bicho diferente. É um bicho diferente, né? Aquela praga que era secundária ou até terciária, ela se torna primária. Aquela praga que estava controlada por uma tecnologia, ela adquire resistência. Então, esse é um outro desafio que a indústria tem, que assim, a gente está desenvolvendo novas soluções para um mercado dinâmico, né? Então, o que é o problema hoje pode não ser mais o problema daqui a 5 anos, né? E vice-versa. Então, às vezes, a gente está trabalhando com uma praga-alvo e, de repente, a gente tem uma mudança do cenário e a gente percebe que aquele produto que a gente começou a desenvolver para uma praga, ele é muito bom para essa nova praga. Então, daí que vem a importância da gente combinar produtos que realmente são robustos em controle, em performance, né, de uma forma que eles consigam se ajudar mutuamente e que eles consigam ser superiores à própria mistura dos dois produtos sozinhos.
Legal, bom, a gente está tendo uma aula aqui com o Sérgio Catalano, que é gerente de portfólio da FMC na área de inseticidas. Ele está trazendo aqui uma nova informação para nós de que a FMC está lançando o Prêmio Star, uma evolução na área de inseticidas de um produto que já é consolidado no mercado, que é o Prêmio. Como é que está essa primeira safra do Prêmio Star? Vocês estão lançando ele agora? Como é que está a dinâmica de manejo já dele? Até por conta das 58 culturas e 50 pragas na bula, ele foi um produto priorizado pelo mapa no processo de registro, né? Isso aconteceu de uma forma rápida. Então a gente teve que se preparar muito rápido para fazer esse lançamento, né? Porque isso envolve também formulação, produção, deixar o produto realmente disponível para venda, né? Isso acontece, de fato, essa é a primeira safra de verão que vai ser utilizado. Foi uma grata surpresa a gente ter a priorização. É lógico que isso aconteceu porque o produto realmente é diferente e os órgãos regulatórios perceberam isso e colocaram ele nesse processo mais acelerado. Mas ele vai estar disponível para vendas efetivas a partir de julho. Tá certo. Então já para essa safra de verão, soja e milho, o produtor já pode contar com o Prêmio Star dentro do seu manejo para o combate aos insetos. Isso, então são 58 culturas na bula. Então, hortifrutis e por aí vai. Exatamente. Então é difícil achar uma cultura que não esteja na bula desse produto. Bom, a partir de julho, o produtor busca na sua loja de preferência aí da sua região o Prêmio Star como um inseticida dinâmico para que ele possa combater as pragas das suas lavouras. E assim a gente vai ter os resultados aí de eficiência e produtividade tão logo essa safra seja colhida. Fala um resultado aí para mim, onde o Prêmio Star foi aplicado, como é que vocês perceberam aí o ganho de produtividade? Fala da soja, que é o nosso principal commodity, certo? A gente sempre coloca ele em condições... quando a gente está testando o produto, né? A gente sempre coloca ele em condições difíceis, né? Então, se a gente compara isso com uma testemunha não tratada, o agricultor não faria isso, né? Ele não deixaria de fazer. Claro, mas áreas de tratamento. pesquisa e desenvolvimento são obrigatórios esses comparativos. Mas a gente chegou a ver aí diferença de até 15 sacos para uma testemunha não tratada. Mas mesmo comparando com produtos consolidados, e aí a gente teve que usar misturas, né? Como eu te disse, ele controla lagartas, percevejos, então, comparando com misturas, mesmo assim a gente teve uma performance muito interessante. Então, a gente está, assim, muito confiante de que quem experimentar o produto vai ter uma boa experiência e vai passar a adotar essa tecnologia. Muito bem. 15 sacas a mais em relação a uma área não tratada. Isso já é uma informação bastante importante, porque a gente sabe que pragas e doenças... Claro que as ervas daninhas também trazem algum tipo de redução, mas pragas e doenças é a principal dor de cabeça do agricultor em relação ao manejo das suas lavouras. Sérgio, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando de manejo, né, de entomologia, de novas oportunidades. E a gente fica muito feliz, mas eu queria que você deixasse uma mensagem que é própria sua, mas também daquilo que você entende do como a FMC está observando a agricultura brasileira. Como é que você está vendo a nossa perspectiva de ser cada vez mais produtiva? Já estamos colhendo mais de 300 milhões de toneladas. Quando é que você imagina que nós vamos chegar à marca dos 500 milhões e como é que a FMC está preparada para atender esse desafio gigantesco de nós sermos mais eficientes, mas de ter uma produção cada vez mais vertical? Como uma empresa de R&D, eu estou aqui falando sobre inseticidas, né? Mas obviamente a FMC ela olha também para plantas daninhas. Inclusive a gente vai ter um lançamento de fungicida para soja nesse ano também, né? Então o nosso dia a dia é olhar para a agricultura e entender como a gente pode contribuir mais para uma agricultura melhor, mais sustentável, mais produtiva,
qualidade. Então, esse é o nosso desafio diário e é por isso que a gente trabalha. A gente também olha para tendências, né? Então, o que está acontecendo hoje que nos dá indicativos de que lá na frente as coisas terão alguma mudança. E como eu te falei, numa agricultura tropical, as coisas mudam todo ano. Então, a única certeza que a gente sabe é que daqui a 5 anos o cenário ele vai ser diferente do cenário que a gente tem hoje e por isso que a gente tenta com modelos, com experimentos, predizer o que vai acontecer para desenvolver uma solução que atenda àquela necessidade. Então, para a gente falar de um exemplo de pragas, então, uma praga que está começando a aparecer aqui, eu preciso entender que lá na frente ela pode se tornar uma praga importante e qual é a minha solução para aquela praga. Às vezes a solução já está dentro de casa, às vezes a gente tem que pensar numa nova solução, mas sempre tentando melhorar como que a gente atende esse agricultor. Então, acho que essa é o nosso dia a dia. A gente tem certeza que a agricultura ainda vai evoluir muito, né? E a gente tem que ir por esse caminho de realmente aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, a gente tem aí o nosso ambiente dos químicos, a gente também trabalha com biológicos, a gente também trabalha com serviços, né? Então, serviços que façam com que o agricultor possa ter mais informação para tomar decisão. Né? A gente tem o ARC aí, que é um exemplo de agricultura digital. Talvez tema para um outro bate-papo, outro podcast, sem dúvida. Né? Mas é uma das linhas que a gente está trabalhando, não só em insetos, mas também em doenças, de ter mais informação para que o agricultor possa tomar a melhor decisão possível. Muito bem. Que legal. Bom, agricultor brasileiro, fique atento para combate às pragas. Então a FMC está oferecendo já a partir de julho o prêmio STAR, que é uma evolução de um inseticida consolidado, que é o prêmio. Dessa vez juntando, né, fazendo a mistura de duas importantes moléculas para que você possa ter aí maior flexibilidade no combate a pragas diferentes que podem trazer aí dor de cabeça para você no manejo. E o Sérgio Catalano, que é gerente de portfólio de inseticidas da FMC, trazendo essa novidade aqui para nós. E eu agradeço demais sua participação aqui, Sérgio, no nosso podcast do NA, trazendo esse conhecimento importante. Esperamos que você volte em breve para que a gente possa conversar sobre outras novidades, mais tecnologia. E queria agradecer também a área de comunicação, a assessoria de imprensa da FMC, que deu essa oportunidade da presença de vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. E para falar de tecnologia, de coisa nova, a gente está sempre aí, Fred. E a gente fica muito feliz de ser portador dessas boas notícias. Obrigado, Sérgio. Obrigado. E a você que está nos acompanhando aqui no podcast NA, obrigado pela sua presença. Fiquem conosco porque tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.